Boa noite, Brasil, boa noite, Carlos da Taniguchi Relógios, e hoje é dia de Seiko, isso mesmo, sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da Seiko. A Seiko é uma fábrica de relógios centenária, tá? Ela já tem 140 anos, isso mesmo, esse ano de 2021 ela faz 140 anos. E vamos contar um pouquinho mais sobre essa história. Semana passada a gente estava conversando sobre a Seiko e a gente colocou para vocês que a Seiko foi fundada em 1881 por Kintaro Hattori, tá? Kintaro Hattori é o fundador da Seiko, esse senhor aqui da foto aqui, e ele por muito tempo passou por várias adversidades e ele conseguiu levar a Seiko ao nível que está hoje aqui, graças à sua perseverança, o seu lema de vida, né? Estar sempre um passo à frente. E é lógico, nós paramos semana passada, nós contamos um pouquinho sobre o Laurel, né? Que foi o primeiro relógio montado in-house da Seiko. E nós terminamos na semana passada quando a Seiko foi totalmente destruída pelo terremoto de 1923, o grande terremoto de Kanto. E esse grande terremoto de Kanto não só destruiu só a Seiko, mas toda a região de Kanto, que engloba ali Tóquio, Yokohama, Chiba, na península ali da Baía de Tóquio. Então praticamente foi totalmente destruída. E praticamente boa parte da área costeira naquela região também devido ao tsunami. Mas é lógico que sempre um passo à frente significa você também tomar uma atitude. E nessa hora, Hattori resolveu logo em seguida fazer a reconstrução da fábrica. E um post num dos jornais da época ainda consta que Kintaro Hattori, depois que ele reconstruiu a fábrica, ele colocou um anúncio no jornal dizendo para que todos que tivessem algum relógio que tivesse na fábrica da Seiko durante o terremoto, que levasse o seu comprovante que ele iria ressarcir o relógio. E ele ressarciu todos eles que apareceram lá. Ele deu um relógio novo. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que no dia do terremoto havia mais de 1.500 relógios de clientes dentro da fábrica da Seiko, porque na época eles traziam os relógios do Japão inteiro para ser arrumados novamente na Seiko. E na época, segundo estimativas, havia mais de 1.500 relógios da Seiko lá, e ele ressarciu todos aqueles que pediram o ressarcimento. E esse fato aí ficou até marcado, tá inclusive marcado dentro do próprio museu da Seiko. E em 1924, logo depois da reabertura, eles começaram uma nova era. Eles acabaram com a era dos nomes paralelos e começaram a usar realmente a marca Seiko. Foi o primeiro relógio com a marca Seiko gravada no mostrador, surgiu em 1924, tá? Logo depois da reabertura da fábrica. E aqui eu tenho a foto que está no museu lá de Tóquio. Esse modelo aqui é o relógio que está lá no museu de Tóquio, lá no museu da Seiko. E assim eles recomeçaram novamente a venda de relógios, já logo no ano seguinte, depois do grande terremoto. E para não se deixar se abalar muito assim, a grande vantagem da reconstrução foi com que eles tiveram que comprar maquinários novos. E os maquinários novos são muito mais precisos, certo? É a mesma coisa você pegar um carro novo e um carro velho. Então, você tendo um carro novo, provavelmente a performance dele é muito melhor. E com maquinários melhores, a Seiko conseguiu desenvolver vários relógios excepcionais naquela época. E um que chamou muita atenção é o Rail Clock, tá? Ou seja, é o relógio ferroviário. Isso mesmo, relógio ferroviário. Para quem não conhece o que é um relógio ferroviário, o relógio ferroviário eram relógios de bolso na época, que todas as estações tinham, o condutor tinha o seu relógio de bolso e tudo mais, e eles tinham que ser muito precisos, porque para quem conhece o Japão, ou para quem já visitou o Japão, sabe que a precisão dos horários dos trens lá são muito impressionantes, tá? Então uma coisa que me chamou muito atenção no período que eu estava lá, é que nas placas lá dos trens, você chega lá, tá escrito lá, por exemplo, 18 horas e 4 minutos, 18 horas e 7 minutos, 18 horas e 25 minutos. E não adianta, se você está marcado 18 horas e 4, você chegou 18 horas e 6, você já perdeu o trem.
Então eles são muito precisos, tá? O trem encosta geralmente, se está marcado 18h04, às 18h03 o trem está lá, ele abre a porta, dá 30 segundos para o pessoal descer, 30 segundos para o pessoal subir e 18h04 eles estão na estrada, na linha de PRE de novo. Eles são muito precisos, tá? E os horários são mantidos a rigor. E isso já vinha desde aquela época. E em 1929, a Seiko finalmente conseguiu o selo Rail Clock, tá? Esse selo foi um grande ganho para a Seiko, porque visto que a maior parte das pessoas viajavam de trem naquela época, porque a linha férrea japonesa era muito grande, então ela passou a ter um grande número de clientes, né? Porque cada estação teria que ter um relógio e tudo mais, então ele tinha um grande... Além disso, ele desbancou as empresas suíças, né? Porque na época ainda eles usavam modelos da Eugene, da Zenith, como relógios ferroviários, e a Seiko desbancou eles. Além de ter um relógio durável, além de ter um relógio, como é que eu vou dizer, preciso, eles tinham uma vantagem de custo, porque eles não precisavam importar, o relógio estava sendo produzido no Japão. Então, conta disso, os relógios da Seiko acabaram ganhando o selo de Rail Clock, ou seja, relógios ferroviários. Esse aqui é o relógio que está no museu lá de Tóquio também, tá? Esse museu aqui de Tóquio é o museu da Seiko, que ela se encontra lá na Torre Hattori, lá em Ginza. Tem o museu da Seiko, tá? E para quem, uma das coisas, logo depois disso, já nessa época, embora o Ocidente já estivesse passando pela quebra de Nova York, na quebra da Bolsa de 1929, o Japão ainda continuava se reerguendo muito forte, certo? E nessa época, Hattori decidiu construir uma sede para Seiko. E a sede da Seiko foi construída no distrito de Ginza, em Tóquio, tá? E para vocês terem uma ideia, ele foi tão imponente na época que ele ofuscava todos os prédios que estavam em volta. Hoje é um dos únicos prédios em estilo europeu que ainda permanece intacto no centro de Ginza. Tá? Para vocês terem uma ideia, se você colocar no seu computador ou no teu celular, tá? Seiko ou Ginza, Tóquio, a hora que colocar só Ginza, Tóquio, provavelmente a foto que vai vir em primeira mão é a Torre Seiko, ou seja, o prédio da sede da da Seiko em Tóquio, tá? E esse prédio aqui é tão famoso que em qualquer artigo, quando cita Ginza, acaba aparecendo justamente esse prédio aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos aqui, ó, na parte de baixo aqui, na parte de cima, desculpa, o prédio na época da construção, em 1932, e aqui o prédio agora, hoje, lá em Tóquio. Ele é muito imponente, ele é muito bonito, e até então vocês podem ter uma noção de quão para frente estava a Hattori naquela época. Nós estamos falando de 1930, quase 90 anos atrás, tá? E ele já tinha construído uma torre tão imponente que hoje é o símbolo de Ginza. Para quem não conhece Ginza, Ginza em Tóquio é um dos bairros de compras, né? Um bairro onde você encontra boutiques mais caros do mundo. Então você vai encontrar lá boutiques lá, provavelmente da Louis Vuitton, você vai encontrar boutiques da Bulgari, você vai encontrar só boutiques caríssimas, carérrimas, tá? Então, se você está pensando em comprar produtos de grife, você vai para Ginza que você vai encontrar. É um dos bairros de compras mais caros do mundo, tá? Para vocês terem uma noção. E logo após ele ter construído esse prédio onde ia ser fixado a base, o centro nervoso, o centro comercial da Seiko em Ginza, o nosso querido fundador Kintaro Hattori se adoeceu em 1933 e chegou a falecer em 1934 aos 73 anos, tá? Então, em 1934, Kintaro Hattori infelizmente perdeu a sua vida por uma doença.
Na biografia dele não diz qual doença que foi, porém, aos 73 anos, ele deixa todo o legado para o filho, e o filho continua essa jornada. Hoje já está o neto, né, na frente dos negócios, mas deixa os seus negócios para o filho tomar conta, deixando esse legado. E a frase que ele sempre dizia, né, o homem sempre tem que ficar um passo à frente dos outros, tá? Com uma firme determinação, sem parar e sem se apressar. Então ele falava que tudo tem seu tempo. Vamos lá, pessoal, mas agora nós chegamos até 1934, quando o Kintaro Hattori deixa, e agora assumindo o cargo o filho dele, agora o Japão entra numa segunda fase. Essa segunda fase começa justamente com o período de guerras. Isso mesmo, logo em 1937 nós já temos a primeira guerra a segunda guerra sino-japonesa, tá? A guerra entre Japão e China, certo? E logo em seguida é emendado com a Segunda Guerra Mundial. E essas duas guerras prejudicaram muito a produção interna do Japão, tá? Uma vez que boa parte da produção dos relógios era voltada justamente para a parte militar, certo? E para vocês terem uma ideia, a fábrica da Seiko ela foi confiscada na época para se produzir timers para bomba, bússolas, tá? Tudo que envolvia a parte de mecanismos de disparo, como é que fala? Para navios, para submarinos, tudo que falava em questão de relógios era utilizado a fábrica da Seiko. E nessa época a fábrica da Seiko já produzia muito relógio. Elas chegavam a produzir, eu não lembro bem, mas acho que parecia que eles produziam mais ou menos 1.200.000 relógios por ano, ou seja, 100.000 relógios por mês, tá? Então eles eram uma fábrica muito potente naquela época, e ela começou a produzir os relógios militares. Isso mesmo, daí começa a produção voltada para os relógios militares. E os relógios militares, eles para marinha, exército e aeronáutica, cada uma delas tinha as suas necessidades como é que fala? Separadas, né? Cada uma tinha que ter uma coisa diferente. E eles, no caso, na época, eles construíram 3 modelos. A foto não ficou tão bem focada, mas esses modelos aqui mostram os 3 modelos que tinham na época da Segunda Guerra Mundial, tá? E além desses relógios, eles também construíam dispositivos de telecomunicação para navegação, também isso para os aviões, para os barcos e tudo mais. Então a fábrica da Seiko ficou praticamente um braço do exército japonês na época da guerra, tá? E assim, uma das histórias assim mais marcantes que conta é o modelo Tensoku Kamikaze, tá? O Tensoku Kamikaze é um modelo feito exclusivamente para os como é que eu vou dizer, para os altos escalão dos militares, mas da aeronáutica, tá? Para os pilotos que iam viajar com aquelas bombas, isso mesmo, aqueles aviões kamikazes que voavam para cima dos navios americanos e acabavam perdendo a vida os pilotos ali junto. Certo? Esse modelo, quando começou a guerra, eles eram produzidos em aço, eles eram produzidos com um calibre com 15 joias, certo? E tudo mais. E a gente vai vendo a decadência do Japão durante a guerra, porque os últimos modelos que saíram em 1944, 1945, eles já eram produzidos em metal niquelado, eles já eram produzidos com maquinários com calibres com 9 joias somente, não as 15 que tinham inicialmente. Então a gente ia vendo que começava a faltar produtos básicos para matéria-prima para eles produzirem relógios, porque era tudo voltado para a parte bélica. E como faltava material, eles iam improvisando. Então por conta disso, muitos relógios se deterioravam muito rápido. Tá? Eles eram praticamente, como é que se fala? Hoje em dia que a gente diz antimônio, aqueles reloginhos que se você coloca no pulso ele começa a derreter, era mais ou menos assim.
certo? E esse modelo Tensoku Kamikaze, tá? Ele é muito procurado, principalmente por colecionadores de relógios, tá? Porque ele conta um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o modelo Tensoku Kamikaze, tá? É um dos modelos Tensoku Kamikaze. Ele foi produzido justamente para a Marinha colocar os aviões para descer em cima dos navios americanos. E eles eram feitos, só para vocês terem uma ideia, quando eles pensaram em mandar os pilotos para cima dos navios, então eles não tinham eles precisavam ter o máximo possível de espaço para colocar as bombas. Então ficava lá só a cadeirinha para o piloto sentar, o manche e olha lá ainda, tá? O resto era só gasolina e bomba para explodir o navio mesmo. Então era uma missão suicida já desde o começo, certo? E esses pilotos, antes de subirem nos aviões, acredito, não sei se a maioria já assistiu, mas quem não assistiu, O Império do Sol, um filme muito bonito do Steven Spielberg, conta um pouquinho da história deles. Eles faziam todo um ritual antes de subir nos aviões e tudo mais, ganhavam uma katana, né, uma espada japonesa, como símbolo de guerreiros e tudo mais, e eles subiam nos seus aviões e iam para cima dos navios. E interessante que esse kamikaze, tá? Kamikaze quer dizer, kami quer dizer Deus, kaze vento, tá? Que é o Deus dos ventos, tá? Então ou vento divino, que alguns dizem, uma tradução mais livre, tá? Esses pilotos do vento divino, eles faziam uma alusão a uma lenda japonesa que dizia que os ventos divinos levaram os mongóis para longe e não deixaram que os mongóis atacassem os japoneses. Então, por conta disso, essa esquadrilha ganhou o nome de kamikaze, ou seja, o vento divino do Japão que iria levar para longe os navios americanos. E como eles não tinham mais espaço para nada, eles não tinham espaço, muitas vezes eles não tinham nem a bússola para levar eles para cima dos navios. Então, o que eles faziam? Eles, antes de partir, abriam o mapa, viam qual a posição que eles tinham que seguir, certo? Marcavam em relação ao sol, tá? Com o relógio dele, colocavam o relógio em relação ao sol, 12 horas em relação ao sol, e falavam, tem que viajar a 10 horas. Eles colocavam ali e iam controlando, usando o relógio como uma bússola. Então, muitos kamikazes fizeram isso. Isso conta, quem conta é um das pessoas, dos historiadores da Seiko, que estavam que tá no site da Seiko, do Museu da Seiko, está contando essa história, e eu achei muito interessante dividir isso com vocês também. Então, o próprio relógio Seiko serviu, inclusive, para bússola, para os aviões poderem voar em cima dos navios americanos, tá? E é lógico que com tudo isso ficava difícil, né? Fica difícil alguém sobreviver nessa história toda, né? Como eu já disse, os aviões eles iam lá para explodir tudo. E como eles iam lá para explodir tudo, vocês sabem que pouca coisa pode ter sobrado disso tudo, né? Como pouca coisa sobrou, então tem muitos desses relógios estão no fundo do Pacífico, então sobraram muito poucos relógios. Então hoje em dia, se você você consegue um relógio desse em boas condições, é facilmente arrematado num leilão por 30, 40 mil dólares, tá? Um modelo Tensoku Kamikaze. Principalmente se for do final da guerra, tá? Onde os modelos com 9 joias, esses daí são mais raríssimos ainda, porque além deles serem mais difíceis de achar, eles se deterioravam muito mais fácil. Os do começo ainda era um pouquinho mais fácil de achar, mas os do final da guerra é muito difícil de achar, e um relógio desses pode chegar a custar em torno de 40 mil dólares. Isso mesmo, 40 mil dólares, tá? E é lógico que com toda com todo esse arsenal aí, todos esses pilotos kamikazes que foram levados para essa missão suicida, ao todo o Japão computa mais ou menos
ele computa o total de 3.862 pilotos que perderam a vida em decorrência a essa operação kamikaze. São 3.862 aviões que voaram diretamente contra os navios americanos e perderam as suas vidas na Segunda Guerra Mundial. Então esse modelo que tem o Soco Kamikaze é um dos modelos assim mais icônicos da Segunda Guerra dos modelos da Seiko. Então se você não sabia, é lógico que existem muitos desses modelos aí que ainda sobreviveram, mas o número é muito pequeno comparado à quantidade que foi parar no fundo do mar. Bom, voltando à história, vamos lá, pessoal, eu vou ter que contar um pouquinho mais rapidinho aqui, vamos tentar correr um pouco mais rapidinho, tá? Agora, depois, logo terminou a guerra em 1945 com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, certo? Dia 6 de agosto, dia 9 de agosto de 1945 ficaram marcados como o dia da explosão das bombas de Hiroshima e de Nagasaki. A bomba de Hiroshima explodiu um pouco depois das 8 horas da manhã. Ele pegou justamente no horário onde as crianças estavam perfiladas fora dos prédios, tá? Para fazer, porque lá no Japão existe aquele perfilamento, você tem que ficar na filazinha ali para entrar para a sala de aula. E essa bomba ela explodiu, na hora que ela explodiu, ela varreu totalmente Hiroshima. Ela varreu de uma maneira que Hiroshima virou somente poeira. Poucos prédios ficaram de pé naquela explosão. Eu acredito que, segundo o que consta alguns historiadores, talvez 4 ou 5 prédios ficaram de pé. E hoje existe um monumento. Tive em Hiroshima, visitei o Museu da Paz e tudo mais. Existe uma Praça da Paz lá. E é muito bonito, é muito comovente você entrar naquele museu onde você vê aquelas pedaços assim de parede, tá? A parede assim, você vê só uma sombra de uma pessoa ali onde a pessoa foi pulverizada instantaneamente. Isso mesmo, ela simplesmente desapareceu no ar, tá? Com a força da explosão. Existem vários artigos de ferro que você vê assim ele derretido, como se tivesse, sabe quando você derrete uma parte escorrendo? É muito interessante. Paredes assim, como é que fala? Como se tivesse derretido a parede. É muito interessante, você se sente até mal de ver tanta coisa que tem ali dentro que relembra esse fato pavoroso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi a explosão da bomba atômica. Mas vamos sair um pouquinho da guerra, vamos sair para falar uma coisa boa agora, porque em 1945, é lógico, depois que acabou a guerra, a fábrica da Seiko estava completamente às cinzas, eles estavam zerados de novo e tiveram que renascer das cinzas pela segunda vez, como uma fênix renascendo das cinzas pela segunda vez. E em 1946, já com a fábrica aberta, eles já começaram a produzir os relógios Seiko novamente, tá? E aí acontece o seguinte, de 1946 até 1948, eles criaram um projeto, tá? E construíram o primeiro relógio totalmente in-house. Algumas pessoas vão dizer para mim, mas no vídeo passado você disse que o Laurel era totalmente in-house. Realmente o Laurel era totalmente in-house, só que o Seiko Super, que foi lançado em 1948, ele saiu inclusive da planilha. Então, quer dizer, todo o design, tudo foi construído pela Seiko, tá? O Laurel ainda existia, eles copiaram o design suíço na época, mas esse modelo aqui, o Seiko Super que tem aqui na foto aqui, esse modelinho aqui, ele era completamente produzido pela Seiko. Tá? Ele era completamente produzido pela Seiko. E ele foi totalmente produzido desde o desenho da planilha lá de desenho até o final. Então cada roda, cada eixo, cada ponteiro foi totalmente desenhado pela Seiko. Então esse pode se considerar o primeiro 100% in-house. Tá? Então o Seiko Super foi o primeiro 100% in-house. E uma das grandes vantagens, tá? Uma das grandes desvantagens que a Seiko teve, que foi reconstruir tudo, se tornou a grande vantagem deles frente à fábrica suíça. Tá? Mas por que isso tudo virou? Porque acontece o seguinte, quando a fábrica foi totalmente destruída, a Seiko teve que recorrer à reconstrução e a comprar maquinários novos.
Agora analisa a mesma coisa que eu já falei, a Seiko ter você ter um carro novo e um carro velho. Enquanto as empresas suíças viviam construindo seus relógios com aquelas máquinas centenárias, a Seiko estava com uma fábrica nova, com maquinários novos, mais precisos, mais rápidos. Então o que aconteceu? Ela conseguiu criar várias e várias tecnologias que até hoje são utilizadas nos relógios Seiko. Isso mesmo, 1950 a 1960 foi os anos que a Seiko criou várias tecnologias que são usadas até hoje. O primeiro de todos, o Die-Shock, tá? O Die-Shock, ele é um sistema de absorção de impactos, tá? Para que serve esse Die-Shock? Um dos principais gargalos da durabilidade do relógio era justamente a quebra do eixo, o eixo do balanço. Por quê? Porque na hora que você batia, o eixo ficava trabalhando ali, mas na hora que você batia um relógio, como é aço com aço, ele acabava quebrando muito fácil por conta que não tinha absorção do impacto. Então eles criaram um sistema, tá? Um sistema que se movimentava milimetricamente lá, muito pouquinho, se movimentava, mas conseguia absorver o choque e ao mesmo tempo lubrificava o eixo, tá? E esse sistema foi considerado como Die-Shock, tá? Ele dava estabilidade dinâmica para o eixo, alta resistência contra o choque, retenção de óleo, tá? E também era muito fácil você trocar a peça por conta desse pequeno artefato aqui, que é esse modelinho aqui, olha. E para quem não sabe o que é isso, eu vou pegar um relógio Seiko aqui, só um minutinho. Para quem não sabe o que é isso aqui, olha, ele fica bem aqui, no pezinho aqui, olha, não sei se vai dar para visualizar, onde tem o balanço aqui, deixa eu pegar aqui, virar aqui, onde tem o balanço aqui, ele tem esse pontinho vermelho, esse aqui é o Die-Shock, onde ele recebe todo o impacto e acaba amortecendo tudo isso. Outro sistema de legal que eles usaram, tá? Juntamente com esse Die-Shock, o Die-Fix, que é o sistema de retenção de óleo, tá? Que ele já tá também no Die-Shock ali, que aí é uma pedra de rubi embaixo, uma pedra de rubi em cima, ele cria uma bolha ali dentro, e dentro dessa bolha eles colocam um óleo dentro da bolha, fazendo com que o óleo não escorra. Como o óleo não escorre, ele acaba ficando muito preso, o eixo acaba trabalhando muito mais suave. Esse sistema Die-Fix, ele foi considerado uma revolução na época e ele é utilizado até hoje. Existem modelos segundo relatos que eu li da Seiko, existem modelos do Gran Seiko que foram criados em 1960, que ficaram mais de 30 anos sem abrir o relógio. Quando abriram o relógio, dentro do eixo, dentro desse Die-Fix ainda continha óleo, só para vocês terem uma ideia da eficiência que é esse sistema, tá? E é lógico que ainda existem o sistema de liga metálica que eles criaram justamente para poder ganhar durabilidade na corda, porque a corda, quanto mais dura for, ela não perder a elasticidade dela, mais tempo você consegue gerar para dentro do tambor de corda. Então quando você consegue gerar uma corda mais forte, é lógico que ele vai trabalhar muito mais tempo. Então é por isso e conseguiram trazer para 36 horas, 40 horas. Hoje nós estamos já falando em 72 horas com o relógio funcionando a corda. Então é muito interessante porque no princípio era somente 24 horas, tá? Então é uma coisa, só essa liga metálica aí já seria uma grande revolução. Mas não ficou só no Die-Fix, não ficou só no Die-Shock, não ficou só nessa liga metálica. Ainda a Seiko nesse período ainda desenvolveu o Magic Level. O Magic Level é um sistema de corda, tá, de alimentação de corda automática. E esse sistema de alimentação de corda automática é tão simples e ao mesmo tempo tão funcional que ele barateou muito a criação dos relógios automáticos, tá? É simplesmente uma alavanca. Isso mesmo, simplesmente uma alavanca. Essa alavanca aqui, ó, onde está pintado azul e vermelho aqui, isso aqui é o Magic Level. Conforme a roda gira, ele vai puxar ou empurrar a roda de corda. É um sistema bem simples, muito bem pensado, muito bem elaborado, porém muito confiável.
Esse sistema aí é utilizado até hoje em todos os sistemas de relógio automático da Seiko, para vocês terem uma ideia, tá? E isso foi criado em 1959, então a tecnologia daquela época ainda persiste até hoje, para vocês verem a quantidade de inovação que criou-se nesses 10 anos, de 1950 até 1960. E lógico, nesse período surgiram várias e várias joias. Uma das principais joias que apareceu nesse período aí foi o Seiko Marvel. Esse Seiko Marvel aqui, ele foi lançado em 1956. É lógico, eu gostaria de ter todos esses modelos aqui para mostrar pessoalmente para vocês, mas infelizmente não é possível, tá? Esse foi lançado em 1956 e em 1958 ou 59, agora não me falha a memória, tá? Ele já ganhou o prêmio de melhor relógio do mundo, tá? Isso eleito por uma empresa americana que elaborou, considerando um dos melhores relógios do mundo, já em 1959, se não me engano. Eu não me falha a memória agora, mas eu vou procurar e vou passar para vocês depois, tá? E em cima desse Marvel, foi criado então o Giro Marvel, que foi o primeiro relógio automático Seiko em 1958 foi lançado esse Seiko Marvel, tá? Ele foi criado em 58, tá? E ele foi muito... Ele foi, como é que fala? Foi uma inovação muito grande, porque já vinha daí então com o Magic Level, já vinha com o Die Fix, já vinha com o Die Shock, já vinha com uma corda com uma liga metálica mais resistente e tudo mais. Então ele ficou logo de cara, pelo custo-benefício que ele tinha, ele virou uma febre também, tá? E esse modelo Giro Marvel, ele tinha um mecanismo muito simples, não sei se vocês vão poder olhar aqui, ó, esse aqui é o mecanismo do Giro Marvel, tá? Esse Giro Marvel aqui, ele foi criado em 58, 59, e ele virou febre naquela época. Só que daí nós chegamos na década de 60. E a década de 60 eu vou ter que contar em outro dia, porque só os 10 anos da década de 60 tem muita história para contar, tá? Nós vamos começar, lógico, com 1958, quando foi eleito, Japão foi eleito para sediar os Jogos Olímpicos de 64, e a Seiko assumiu o desafio de construir todos os cronógrafos das Olimpíadas. Nós vamos ter também contar um pouquinho da história do Gran Seiko. Nós vamos ter que contar um pouquinho também da história da linha Quartzo. E nós também vamos ter que contar um pouquinho da linha cronógrafo, isso mesmo, automático cronógrafo, porque o grande ano da virada foi 1969. Então, olha, por hoje já estamos até extrapolando o tempo, que eu falei que ia falar em torno de 25, 30 minutos, já estamos extrapolando o tempo de 30 minutos aqui. E hoje eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente vai voltar justamente para contar a década de 60, a grande década da Seiko, tá? 1960, 1970 foi a grande década da Seiko. A Seiko conseguiu se superar na década de 60 e levou em 1969 a Seiko ao patamar de relojoaria mundial, a nível mundial. Ela sozinha peitou várias e várias empresas suíças em 1960 a 1969. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Ficou um pouquinho longo o vídeo, precisei falar bastante. Minha voz até tá indo embora já, preciso tomar um pouco d'água, mas de boa. Vamos lá, vou encerrando por aqui. Agradeço vocês que tiveram a paciência de me escutar, nem que seja 10 minutos, que ficaram até o final aqui. Agradeço sinceramente. Se não gostou, deixa seu comentário aí. Se gostou, deixa seu comentário aí embaixo também, tá? E é lógico, eu gostaria muito, muito de ouvir vocês. Se vocês quiserem algum assunto específico, é só pedir que a gente vai tentar pesquisar e trazer para vocês também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.